É muito louco por causa disso. Não, mas eu acho super importante a gente conversar sobre isso. A única coisa que a gente tem que falar é assim, ó. O que eu tô dizendo pra você é, o sistema tá quebrado. Certo? Aí a gente pode abordar esse sistema de duas maneiras. Uma maneira reformista. Eu posso falar, vamos tentar arrumar o sistema. Isso já aconteceu em um monte de lugar. E aí a gente cai nessa questão que você tá falando. Eu vou trocar um cara pelo outro cara. Eu vou eliminar o Elon Musk e vai ter alguém que vai ocupar esse espaço. E o que eu te falo é, tá bom. Então sabe o que a gente tem que fazer? Demolir essa porra. Acabou, não tem mais. Aí você pode me dar um taco. Então... esse é o ponto. Agora é pra trocar as cabeças que tá lá. Não. Mas esse é o ponto. Não, desculpa, eu não acredito. Não, tudo bem. Aí a gente pode discutir. Vai fazer uma revolução, tá? Aí troca esse governo, vai entrar outro. Então, mas a gente pode discutir se isso é possível ou não. A gente pode discutir quais as maneiras que isso pode acontecer ou não. A gente pode discutir como isso vai ser no Brasil, se vai acontecer no Brasil ou não. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Sabe o que o capitalismo foi muito bom em fazer com a gente, aí voltando pra biologia? É convencer pra gente que o mundo acaba, mas o capitalismo não. O capitalismo tem 150 anos, cara. O mundo não era capitalista antes. Por que a gente tem que admitir que essa porra é a realidade imutável do mundo? Não é. Não, meu problema não é o capitalismo. Mas o capitalismo não tenta convencer a gente que o mundo acaba? Lógico, o capitalismo fala que as mudanças climáticas são inevitáveis. Ou o capitalismo pega o discurso da mudança climática e traz pra ele, pra ganhar mais dinheiro. Vamos pegar um exemplo. Como é que é essa aí? Vamos pegar um exemplo. Pega um exemplo assim, ó. Carro elétrico é bom? É uma pergunta, pensa do ponto de vista ambiental. Carro elétrico é bom? Depende, não? Carro elétrico hoje, assim, eu já sei, teoricamente. Isso. Não sei se eu vou te responder o que você queria, mas não é. Ele é o jato. Você usa pouco, mas o que ele faz, o impacto é enorme. Você chegar nele andando Eu vou mudar a pergunta, então. Qual é o problema que a gente tem com carros hoje? O problema que a gente tem não é o carro a combustão. O problema que a gente tem é um problema de transporte. Certo? O problema não é combustão, se o carro é a combustão ou não. O problema é que cada um de nós quer ter uma máquina de 1,5 toneladas que fica 98% do tempo parado. Meu carro fica 98% parado e o de todo mundo fica 98% parado. Na garagem, menos o do Uber, esses rodam igual os cachorros. Mas o problema que a gente tem não é um problema de carro a combustão, é de transporte. Então o que a gente tem que fazer? Rediscutir tudo. Então a cidade tem que ser repensada, você tem que morar perto do seu trabalho, você tem que ter transporte público, o transporte público tem que ser confiável, acessível para todo mundo, de qualidade e assim por diante. Essa é a solução para o problema de transporte. Aí as grandes empresas vêm e falam, não, o problema é o carro a combustão. E aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou te vender outro carro, só que agora não é a combustão. Aí tem um trabalho muito bonito, sabe qual é? Eu tenho um Palio velho, tá estacionado aqui embaixo. Se eu trocar por um carro elétrico, a economia de carbono que eu vou fazer com o carro elétrico nunca vai compensar o carro novo. O que foi gasto de energia para fazer o carro novo. Porque quando eu falo desses caras, eles não estão pensando nem em solucionar o problema do transporte, nem em solucionar o problema ambiental. Sabe no que eles estão pensando? Em vender carro. Pô, velho, chinês canalha. E os chineses são canalhas nesse sentido. Elétrico, fui enganado. Não, mas é hora que é porque ele não está solucionando o problema real. Sabe onde o chinês está solucionando o problema real? Na China. Sim. Porque daí o cara constrói metrô pra cacete. Ele constrói trem-bala pra tudo quanto é lado. Porque ele tá resolvendo o problema real, que é um problema de transporte. Ele tá resolvendo um problema desse, fodendo com o resto do mundo. Mas daí a mentalidade do chinês, eles estão preocupados com os deles. Eles sempre foram assim. Não tem ninguém mais individualista do que ele. Pô. E a gente tem que se preocupar com os nossos. Entendeu? Porque os carros que estão chegando, eles estão produzindo para eles e pro resto do mundo. Eu concordo. Mais capitalismo do que eles não existe concordo. hoje. E o cara ficando revoltado. Eu concordo. O ápice de revolta dele pra levar mas consegue entender que o problema não é o carro. O problema é transporte. E aí o que esses caras fazem? Pode ser o capitalista chinês, porque os donos da BYD ou Elon Musk, ele pega o discurso ambiental para ele. Ele fala assim, ó, o problema é a queima de combustível fóssil. E eu não estou falando que o problema não é esse, mas a solução para o problema do combustível fóssil não é carro.
é a gente discutir transporte, a gente discutir tudo de novo. E aí a gente volta, aí você fala assim pra mim, isso não vai acontecer, então a gente vai acabar. Então o capitalista, ele não tá ligando pro mundo. Vocês conseguem identificar toda vez que rola esse sequestro, assim, do discurso, assim, pelo... Você olha e fala assim, não toda vez, mas é muito claro, cara. Às vezes a gente demora um pouquinho, às vezes a gente às vezes a gente se empolga junto. Cai no discurso. Qual foi a última vez que você se enganou? Eu acho que a questão do carro é o carro elétrico é uma que a gente caiu. É tentador. A do carro... Preciso fazer uma propaganda super importante e super relevante que é da Blá Blá Lojinha. Então não esqueçam que vocês conseguem apoiar o Blá Blá de várias maneiras. E uma dessas maneiras é entrando no www.blablalogia.com. E quando você entrar lá na Blá Blá Lojinha, você vai achar camisetas incríveis como essa que eu estou usando, de mulheres cientistas constroem o futuro, ou qualquer outra camiseta aqui do catálogo. Então a gente tem camiseta, tem caneca, tem pin, tem um monte de coisa muito legal aqui que você pode entrar e achar na nossa lojinha, tá bom? Então entra lá. Individualmente, resolve uma parte do nosso problema financeiro. A gente economiza um pouco a longo prazo. Mas aí a gente começa a fazer conta e a gente começa a pesquisar e a gente vai estudar e fala, não. Fizeram de novo. Fizeram de novo. Fizeram de novo isso com a gente. É triste, a gente demorou um tempo. Sim. Porque a ideia no final desse ano é que nesse final de ano a gente trocasse nosso carro. Que a gente já está com ele há bastante tempo, ele é um senhor idoso, já tem 200 e... Quase 300 mil quilômetros rodados. A gente rodou um pouquinho com o bichinho, e aí a gente falou, quem sabe agora tá chegando sua aposentadoria. E a gente foi fazer conta, e a gente foi estudar, foi pesquisar como é que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente é treinado a fazer isso pela academia. A nossa solução é sempre... Aí fomos lá fazer a pesquisa, e começamos a fazer conta. Falei, droga. De novo, nos enganaram. Isso. Porque a gente estava assim, para pensar em comprar um carro elétrico, um híbrido. Sim. E a questão não é a solução para o problema geral. Não é a solução nem individual, nem para o problema geral. E aí... Vocês deixaram de comprar o carro que vocês queriam. Não, de planejar para comprar. Calma, a gente ainda não chegou no ponto de comprar. Mas a gente desistiu. Mas vocês poderiam comprar. Poderíamos, a gente desistiu. No final do ano a gente poderia trocar de carro. Vamos planejar e vamos trocar, vocês fariam. A gente faria. Mas vocês deixaram de fazer isso. Isso, a gente não vai fazer. Para não ferrar com a gente. Basicamente, sim. Para não ferrar com a gente também, financeiramente, mas porque não faz sentido ecológico fazer isso. Eu conserto meu carro. Não, isso não significa que a gente não separe. Financeiramente não é, porque vocês poderiam isso, a gente poderia trocar, dava pra trocar, mas é isso. Você prefere ficar no palio. A gente vai ficar com o palio velho. Perrengue. É isso. Não é perrengue, mas é ficando velho. Não é perrengue. Eu te levo em todos os lugares. Esse é o ponto. Esse é o ponto importante. Por que eu preciso trocar de carro? Pensa nisso. Por que eu preciso trocar de carro? Ele tá feio? Qual que é o ponto? É porque, sei lá, o automático ia ser melhor do que o o capitalismo ele tenta te seduzir de várias formas, né? Tem aqui, sei lá... Esse aqui tem um painel com uma televisão. O chinesinho que eu vi tinha uma geladeira no meio, ele deitava, virava cama, você olha o céu nas estrelas, é um negócio de louco. É isso. Aí você fala assim, beleza. Da hora, não é? Beleza. Mas pra quê? De novo. Mas sim, eu tava numa outra coisa que me atendia durante anos e anos e anos. E se eu tivesse esse pensamento que vocês tiveram... Você teria economizado uma grana e não teria comprado... eu tô pensando que eu não ferraria com vocês. Mas a grande questão é justamente essa. Volta pra ideia da garrafa PET. A gente não comprar o carro não faz diferença real nenhuma. Então o que a gente precisa entender, volta para a coletividade, é que a gente como sociedade precisa tomar uma decisão de que carro não é a solução para o problema. A gente não comprar o carro é muito mais para a gente dormir melhor na cama, quando a gente deita e dorme, assim como separar a garrafa PET, do que para ter um efeito real naquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque as marcas de carro vão continuar fazendo 100 mil carros por ano. Agora, se a gente como sociedade olhar e falar assim, tá bom, a gente vai investir em metrô, a gente vai investir em cidades mais inteligentes, a gente vai se organizar melhor, isso tem efeito real. Então a gente daqui a pouquinho vai entrar mais na temática mudança climática, por isso que a gente fala que a questão da mudança climática ela é uma decisão política e econômica, ela não é uma decisão nem biológica. A gente como sociedade tem que olhar e falar assim, não dá mais para viver do jeito que a gente vive.
Não dá mais para consumir do jeito que a gente consome. Não dá mais para queimar petróleo do jeito que a gente come. Para isso, algumas pessoas vão ter que abrir mão de trocar de carro. Vão ter que abrir mão do jatinho. Vão ter que abrir mão da mansão. E aí você vai falar para mim assim, mas o cara não vai querer abrir mão. Justamente. A gente tem que obrigar ele a abrir mão. Mesmo que seja como sociedade. Não precisa necessariamente ter uma revolução. A gente pode criar uma lei no Brasil falando que não pode ter mais jatinho. É possível, não é? Me conta outra coisa, que vocês abrem mão, assim, o tempo todo, assim, de várias coisas. A gente não somos pessoas especiais, a gente também cai no jogo. Não é exemplo. A gente não é exemplo. A gente discute cada vez mais que a gente precisa de cada vez menos. A gente ainda cai em muitas armadilhas. Nossa. Muitas. A gente ainda compra coisas... Fica olhando rede social e toda vez... Outro dia eu tava... Assim, bem zoeira, tá? Mas outro dia eu tava assim, lá. Nunca chega propaganda de carro pra mim, aquele ouviu falando carro, né? O celular aí. Sim. Tô lá, chegou uma propaganda de Porsche. Eu falei, gente, olha... Quero um Porsche. Porsche? A gente tem um Palio. Então, eu vou realmente comprar um Porsche, nem se eu tivesse dinheiro, mas eu fiquei assim, gente, olha que carro legal, olha que carro bonito, meu Deus. Aí, isso a gente tá falando de um Porsche. Imagina o tanto de outras bobeirinhas que daí eu não caio, e aí é acessível, e eu realmente vou lá e falo, vou testar. Não, errei. É porque eu imagino que isso é um nível de consciência que com a progressão dele, vai chegar num ponto que, tipo assim, você vira e fala, pô, eu não preciso de uma jaqueta nova, eu já tenho essa jaqueta. Mas a gente tá começando a chegar nesse ponto, mas eu posso te dar um exemplo que pra mim é muito mais fascinante. A gente tem uma filha de 23 anos e ela é assim. Porque a gente não consegue ser assim, porque a gente foi criado de uma maneira diferente, mas a minha filha é assim. Ela já é desse jeito. Ela é desse jeito, ela só funciona desse jeito. Ela não consome nada. Ela consome as coisas que ela consome tudo que ela precisa. Tudo que ela precisa, mas ela não. Mas até assim, roupa. Ela quer roupa bonita. Lógico. Ela quer uma roupa do jeitinho que ela tá imaginando. Ela compra das grandes marcas, ela compra tudo de brechó. Tudo de brechó, ela só compra roupa usada. Tudo. Aí... Mas assim, a Helena é cheia de privilégios. E a gente não pode negar. Que ela teve privilégios a vida inteira. Mas a cabeça dela já funciona desse jeito. Ela tem uma máquina de costura em casa. Mas eu tô pensando assim que isso é uma coisa que vai aumentando cada vez mais no ser humano. É isso que se espera. Tipo assim, talvez vou comer só o que eu preciso. Perfeito. Eu não preciso de comer isso daqui. Né? Talvez as consequências do alimento que você tá comendo, né? Tipo, não vou comer esse tipo de alimento aqui. A nossa dieta mudou completamente quando a gente vai ficando mais consciente. E aí, só que o ponto que a gente tem que tomar cuidado é mó legal, só que a gente não pode cair, então vamos ter todas vidas minimalistas e tá tudo certo. Eu conheci pessoas minimalistas. E aí eu vou te explicar por que você não deveria pensar desse jeito. Minimalismo só faz sentido pra quem já teve as coisas. Sério? Não, pensa você. Eu vou falar assim, ó. Quebrando o nosso discurso. Agora eu e a Camila, nós estamos pensando em ter uma vida minimalista. Tá, mas é porque eu já tive tudo. Agora eu consigo perceber que eu não preciso de tudo para sobreviver. Agora eu consigo perceber que eu tenho menos. Propor uma vida minimalista para quem vive numa favela é de uma crueldade gigantesca. Faz sentido isso pra você? Sim. Então o cuidado que a gente tem que tomar beleza, a gente precisa viver cada vez mais com o mínimo, mas esse não é um jogo pra quem já não tem nada. Esse é um jogo pra quem tem muito. E na hora veio na minha cabeça a pessoa minimalista que eu conheci, que é uma pessoa que ela era uma pessoa simples, que ela nunca foi uma pessoa que teve muitas coisas, tudo, mas ela escolheu falar assim, não, mano, eu quero uma vida, que é o cara que filmava surf, que já teve aqui até no nosso canal, né, o curto é filmar surfista, ir pra praia, legal. Chego do jeito que eu consigo, pego uma carona ali, levo meu filho, eu cuido do meu filho aqui do meu jeito e tal. É a percepção de que ele precisa de pouco pra viver. Mas essa percepção só existe a partir do momento que ele entende que existe uma vida melhor. E ele escolheu por isso. Isso é uma escolha que só quem tem as coisas pode fazer. Eu colocar isso como uma necessidade de todo mundo é cruel com quem não tem as coisas. Então, voltando ao que a gente tem que lutar pra sociedade. Tá, a gente deveria viver numa sociedade em que o mínimo é garantido pra todo mundo. Todo mundo tem casa?
Todo mundo tem comida, todo mundo tem roupa, todo mundo tem educação, todo mundo tem cultura, todo mundo tem saúde. E assim, e que casa? Que tipo de casa a pessoa vai ter? Que tipo de comida a pessoa vai ter? Então assim, você vai lá, né, numa região pobre e as pessoas estão obesas. Tinha que comer menos. Elas estão comendo. É isso? Não. A qualidade desse alimento. A qualidade do alimento. Isso até vem acontecendo com a população pobre, né? É isso que tá acontecendo. Vem engordando. Tá comendo... Não, tá comendo miojo, salsicha, só sódio ali. Tá estressado, tá trabalhando, tá ansiosa, vai... Dorme, né? Tudo coisa que promove a obesidade. O nosso ponto é esse, assim. Então, a hora que a sociedade... todo mundo tem tudo garantido? Tem. Então tá bom. Então agora a gente pode discutir o que é o que todo mundo precisa pra sobreviver. Agora, você precisa de um relógio de R$1 milhão pra sobreviver? Por que tem gente que tem um relógio de R$1 milhão? Ou o jatinho? Você vive bem, não vive? Eu vivo bem pra cacete. Você tem jatinho? Não tem, não precisa. Cara, nesse ponto o Robertinho é até muito mais minimalista do que eu, assim, você precisa de muito pouco. O Robertinho ele é muito simples pra viver, velho. E você vive bem, não vive? Bem. Mas eu vivo simples porque eu acho que eu vivo bem já. É lógico. Até pouco tempo atrás ele andava na Honda Bis dele, que ele tinha 20 anos na Honda Bis. Que te levava pra tudo quanto é canto. Todos os lugares. Então esse é o ponto principal. E aí, isso já chegando mais nas questões ambientais, a gente tem que ter essa conversa por causa das questões ambientais, que são a principal questão que a gente tá vivendo no mundo hoje. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau.